Quero saudar a todas e a todos que nos acompanham hoje no Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, saudar com estas palavras que são verdadeira prece. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sou Cristina de Fátima, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, apresentadora na Superrede Boa Vontade de Comunicação. É com imensa alegria que nos reunimos para refletir sobre a oração e o gesto de amar com amor fraterno. São duas atitudes, dois temas que estão entrelaçados na tese de autoria do irmão presidente, pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto, que defende amar é uma oração. E o Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV é permanente, portanto, amar e orar são também ações permanentes que precisam ser permanentes no nosso dia a dia, então nada melhor do que, nesta edição de 2024, falarmos sobre a oração e o gesto do amor fraterno. Nós vamos nos inspirar no artigo que recebe o título desta tese, Amar é uma oração, quando o irmão Paiva Neto assim escreve: Amar é uma oração. A prece não é um refúgio dos covardes nem dos ociosos. Ela nos eleva, o trabalho nos realiza. O Papa reza, os budistas meditam, Chico Xavier orava, os rabinos entoam suas súplicas, os evangélicos cantam os seus louvores a Deus, os islâmicos recitam o Corão Sagrado. O que é a prece, senão o amor que se dispõe para grandes feitos? Um irmão ateu, quando medita e pratica um ato que beneficia a coletividade, está orando. Em meu livro Crônicas e Entrevistas, escrevi que orar e meditar se assemelham. Rezar não é uma ação simplesmente figurativa. É o mais forte instrumental que a essência humana, o capital divino, possui. O monge alemão Tomás de Kempis grafou em Imitação de Cristo: sublime é a arte de conversar com Deus. Compreendemos assim com esta mensagem que a prece, a oração, a reza não é um refúgio para os nossos medos, nem uma demonstração de covardia. Pelo contrário, é orando que nós encontramos forças para vencer as lutas do dia a dia. E a oração, ela vai muito além do momento da devoção, da gratidão de cada um de nós, na força, cada um confia e reza e ora e agradece a força criadora que lhe deu a existência. É uma manifestação muito particular do coração espiritual e humano. Então, nós estaremos buscando coragem para vencer as lutas do dia a dia. Refletir sobre a oração é um tema muito pertinente a este fórum fraterno, porque amar e orar são ações capazes de construir relacionamentos mais felizes entre nós, humanidade. É o que tanto precisamos, não é mesmo? E é inspirado em Jesus que o irmão Paiva Neto nos convida a perceber a amplitude do conceito de oração, quando ele afirma neste artigo: rezar não é uma ação simplesmente figurativa, é o mais forte instrumental que a essência humana, o capital divino, possui. Reconhecemos, portanto, que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, quando rezamos, quando meditamos, são capazes de mobilizar recursos ao nosso redor. A oração, ela move a natureza à nossa volta. O irmão presidente pregador da religião divina também esclarece que a oração é o primeiro passo da ciência divina. Ciência quer dizer conhecimento dos fenômenos da natureza e a mobilização desses fenômenos espirituais a nosso favor. Um exemplo, hoje em sérias pesquisas científicas já mostram ali o mapeamento através de aparelhos bem sofisticados,
o que acontece no cérebro de uma pessoa orando. Quando ela está meditando, refletindo, já a ciência consegue mostrar o quanto o cérebro responde com mobilizações importantes para o corpo. Então, orar é sempre mover essa natureza espiritual ao nosso favor, como citamos aqui um exemplo também da água fluidificada, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz, um pioneirismo do saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião divina, que desde o final da década de 1940, na campanha radiofônica da Boa Vontade de Deus, convidava os ouvintes a justamente mover a energia da oração, unindo a água, que é o símbolo, é a essência da vida no planeta Terra. E a religião divina, através do trabalho do nosso irmão Paiva Neto, expandiu, ampliou e expandiu esta prática tão importante e hoje beneficia tantas pessoas através das mais diversas tradições religiosas no Brasil e no mundo. E a inspiração da religião divina para toda essa conceituação e esta aplicação da prece, da meditação, é Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, que em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 7º, versículo 7º, nos ensina: pedi e Deus vos dará, buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. Ou seja, o passo a passo para nós utilizarmos o recurso da oração. Por que é importante pedir? Porque Jesus incentiva a orar, a pedir ao Pai Celestial aquilo que precisamos. Porque estaremos desenvolvendo em nós as capacidades da humildade, que é um sentimento corajoso, como define a religião divina. Porque quando nós pedimos, compreendemos que não temos tudo. Compreendemos que não sabemos tudo, que não podemos tudo realizar. Então, o gesto de pedir nos irmana enquanto humanidade, porque compreendemos que precisamos do outro, do amparo, da ajuda do outro. Então, o desenvolvimento da fraternidade, a importância da oração, ela nos reeduca para uma vivência feliz, fraterna em sociedade. Não tenhamos dúvida de que tudo aquilo que de bom, de útil, de efetivo para o bem da sociedade espiritual e humana surgiu de um momento de meditação, de reflexão, de oração, de inspiração vinda do alto. E na sequência, Jesus diz que devemos buscar. Aí é a nossa parte, é a ação de desenvolver os nossos talentos que possuímos, é a ação de compartilhar saberes em todos os campos da atuação espiritual e humana. A religião precisa do desenvolvimento da ciência, assim como a ciência precisa da inspiração da religião e todos os setores trabalhando unidos. Então é o buscar, é o desenvolver esses talentos para o bem, é fazer a nossa parte. E aí, o passo seguinte: batei e a porta vos será aberta. Então, essas portas podemos compreender também que nem sempre são as portas externas, mas são, às vezes, obstáculos que temos em nós mesmos, na nossa alma. E quando oramos, nós desanuviamos tudo isso. Nós compreendemos que temos força, que somos capazes de vencer, vencemos limitações que nos colocamos. Então, primeiramente, essas portas são abertas na nossa própria alma, no nosso espírito, no nosso entendimento, na nossa consciência, para vermos quantas outras estão abertas para todos nós na sociedade. Quantos amigos estão à nossa volta, quanta força vem do alto através do nosso anjo guardião. E quando oramos, estamos nos comunicando com algo maior, superior que nós. Então, aí o caminho do entendimento e da força. Já estamos compreendendo que a oração não é contemplação unicamente, que já é extraordinário. E quando uma pessoa para fazer uma prece, uma meditação, naturalmente ela fica mais serena para vencer as grandes lutas emocionais do seu interior. Mas já compreendemos que a oração vai além de tudo isso. E assim, vamos agora fazer essa conexão com o amor fraterno, porque amar é uma oração. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos convida a ter como parâmetro, como referência para o amor,
Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, que em seu santo evangelho, segundo João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, ensinou: amai-vos como eu vos amei, somente assim sereis reconhecidos como meus discípulos. É o novo mandamento do divino amigo que deve inspirar fraternalmente o gesto de amar o semelhante. Quando nós amamos com essa referência que Jesus nos traz, nós passamos a vencer as injustiças, passamos a vencer os preconceitos, passamos a entender que somos irmãos em humanidade e passamos a nos entender melhor. Quando o autor deste artigo, Amar é uma Oração, também nos convida a refletir. O que é a prece, senão o amor que se dispõe para grandes feitos? Nos convida também a refletir o autor desta tese, Amar é uma Oração. Nós podemos aqui dizer que o Fórum Mundial Espírito e Ciência da Legião da Boa Vontade, todo o trabalho das instituições da Boa Vontade de Deus, tudo que surgiu desse grandioso ideal, surgiu de um momento de prece, de meditação, de uma ligação profunda com Deus pelo bem da humanidade. Nós ficaríamos aqui por muito tempo para enumerar todas essas ações no bem. Eu quero mencionar uma delas, o programa Vamos Falar com Deus, cuja origem remonta ao lançamento da prece de mesmo título, Vamos Falar com Deus, feita pelo saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião divina, durante o seu famoso programa Jesus Está Chamando, de 29 de janeiro de 1957. E o programa Vamos Falar com Deus segue até hoje no ar, pelo trabalho do irmão Paiva Neto, que manteve e ampliou este programa, e ele inclusive conta a história desse brado, Vamos Falar com Deus. Eu gostaria de trazer aqui uma página de autoria do escritor Paiva Neto sobre este assunto. O título, Democratizar o Conhecimento Divino. Ele escreve: uma das grandes funções da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é trazer para a planície do pensamento humano a sabedoria de Deus. Muitas vezes, ela está circunscrita a poucos, na mão de 2, 3, 4 mil ou 4 milhões, que pretensamente se acham exclusivos merecedores dos conceitos divinos, mas que têm de ir para as mãos dos bilhões, na terra e no céu da terra, que habitam este orbe. E isso é democratizar o conhecimento divino. Ora, o saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, o irmão Alziro Zarur, que viveu entre nós de 1914 a 1979, quando veio à Terra, trouxe a grande missão de acabar com essas barreiras espiritualmente aviltantes. Ele ensinou a todos que ninguém precisa de intermediário para dialogar com Deus, demonstrando que podemos falar diretamente com o Pai Celestial. Zarur firmou-se em Jesus que ensinou: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Já expliquei que não é um quarto de 4 paredes. Afinal, muita gente que mora embaixo da ponte ou mesmo ao relento estaria proibida de estabelecer esse colóquio com o Criador. O sábio dos milênios quis dizer que devemos nos isolar dentro de nós mesmos, mas não no egoísmo. Nada disso. É fazer aquela visita ao nosso interior, porque ele mesmo afirma: Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Evangelho consoante Lucas, capítulo 17, versículo 21. E o apóstolo Paulo, que aprendeu com Jesus, nos pergunta em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois bem, o saudoso proclamador da religião do amor universal
derrubou a dependência de intermediários nas orações. Qualquer um pode falar com Deus na prece. Afirma ele no programa Vamos Falar com Deus. Hoje, muitos estão fazendo isso, mas quando ele apareceu com essa novidade antiquíssima, porque está lá no Evangelho, Zarur levou paulada de tudo quanto era lado. Sei que os sacerdotes, os religiosos, de todas as crenças, são necessaríssimos. O que estou fazendo aqui, senão atuando como um mensageiro para lhes trazer essas coisas? Embora tudo isso seja importante, chegou a hora de cada um levantar a sua própria cruz. Ora, Vamos Falar com Deus mostrou que podemos conversar diretamente com Ele, sem a necessidade de intermediários. Você pode ir aos templos, às igrejas, inclusive ao templo da boa vontade e dialogar com Deus. Assim como ocorre em outros dignos templos das tantas crenças humanas existentes, no Templo das Almas Benditas, a Pirâmide dos Espíritos Luminosos, como também ficou conhecido, as criaturas espirituais e humanas se unem com o mesmo propósito, aproximar-se do Pai Celestial. Por isso, afirmamos que o Templo da Boa Vontade, Templo do Ecumenismo Divino, sede espiritual da religião do terceiro milênio, é um teto para a humanidade, agasalho para o sentimento. Democratizar o conhecimento divino. Esta página do irmão Paiva Neto, irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela resume muito bem o trabalho do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, unindo ciência e fé na trilha do equilíbrio, e neste ano trazendo esse tema tão importante, a oração, a força da prece e do amor fraterno para nossas vidas, e democratizar tudo isso para a humanidade. Você pôde então perceber aí a importância do programa Vamos Falar com Deus. Eu fiz parte da equipe do programa por muitos anos e posso testemunhar o que ele representa para a audiência. Lembro de uma vez que tive a oportunidade de atender a ligação de um ouvinte que estava passando por um momento dramático na vida, era um caminhoneiro, e ele ligou na madrugada e parou para descansar, e naquele momento, na boleia do caminhão, pensando, sofrendo e pensando em tirar a própria vida, ele ligou o rádio e sintonizou a Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Acompanhou a prece, ficou mais tranquilo, mais calmo e ligou para os estúdios e pudemos conversar com ele, confortar o seu coração, oferecer uma visita fraterna no dia seguinte com os irmãos pregadores ecumênicos da religião divina e graças a Deus aquele coração se acalmou, se confortou e é um dos exemplos dentre tantos outros que acompanhamos diariamente da audiência da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E com este exemplo, deste coração que encontrou forças na prece para vencer um drama pessoal, assim acontece também em relação à sociedade, né? Porque muitos podem refletir, mas como a oração ela tem uma ação na sociedade para melhorar a sociedade? É porque ela acalma e ela desanuvia o horizonte de cada coração, de cada componente. Naturalmente, a pessoa que tem uma ação administrativa, uma ação educativa, enfim, no trabalho que ela realiza, ela vai agir melhor, ela vai agir amando o seu semelhante. Então, se o propósito daquilo que ela realiza, das decisões que ela toma, é o bem do semelhante, motivada por esse amor fraterno do novo mandamento de Jesus, ela vai agir melhor e toda a sociedade se transforma. Então, amar é uma oração. Então, nós já compreendemos que amar é um sentimento universal que todos podem desenvolver e, onde estiverem atuando na sociedade, podem orar. Não unicamente num templo religioso, mas nos templos diversos. Templo da ciência, no templo dos esportes, no templo da educação, em todos os templos de atuação espiritual e humana, todos podem orar, todos podem falar com Deus e trazerem do alto
as melhores ações para o bem da humanidade. Nos encaminhando agora para a conclusão de nossas reflexões nesta oportunidade aqui no Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, nós gostaríamos de dedicar a todos, concluir com esta belíssima definição do amor fraterno que o irmão Paiva Neto faz em seu livro Tesouros da Alma, né? Aqui este importante livro em que ele escreve o prefácio com o seguinte título: O amor é o elo achado. O amor é a suprema definição da divindade. É o elo perdido que a criatura busca na imensidão do estudo científico, que, para mais rapidamente progredir no âmbito social, tem de irmanar-se à fé sem fanatismos, a fim de encontrar esse elo. Há tanto tempo considero que a ciência, cérebro, mente, iluminada pelo amor, religião, coração fraterno, eleva o ser humano à conquista da verdade. E o que mais é o amor? O amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas, supera todos os sofrimentos, é Deus. Logo, intensifica sua atitude confortadora quando o desassistido ou o ser amado precisa de socorro. O amor não pede para si mesmo. O amor oferece auxílio que o desamparado suplica. O amor, com discrição, atende até o apelo não abertamente expresso. O amor não deserta, pois ajuda sempre. Nunca traz destruição, propicia a paz. O amor não adoece. Ele se renova para recuperar o enfermo do corpo e ou da alma. Não promove a fome, pelo contrário, fornece o alimento. O amor instrui e liberta, porquanto reeduca e espiritualiza. O amor não constrange, porque confia. Por esse motivo, poetizou Rabindranath Tagore, famoso bardo e filósofo hindu, amigo de Gandhi. Ó Deus, o teu amor liberta, enquanto o amor humano aprisiona. O amor é tudo, o enlevo da existência, pois afasta o temor. O amor, quando verdadeiramente é ele mesmo, sempre triunfa, visto que não coage nunca. Enfim, o amor governa, porque é Deus, mas igualmente justiça. O amor é o elo achado. Com essas palavras nos despedimos, pedindo a Deus que os abençoe. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.